vamos lá. Vamos continuar aqui para a parte... Na parte final, não. Vamos lá. Comecei a me relacionar como se fosse uma questão de honra, já que ele falava isso de mim o tempo inteiro. Não tivemos relações, só alguns encontros e uns beijos. Disse não, passou logo. O Espírito Santo revelou a meu esposo. E isso foi aquela confusão. Pois eu preciso entender isso melhor. Tá? Como que funciona isso de o Espírito Santo revelou a meu esposo. Ela diz que foi aquela confusão e o que não estava bom ficou pior. Não me encontrei mais com esse rapaz, me arrependi de todo o coração, mas ele já não confiava e ficou pior do que era antes. Sim, é normal, vai ficar pior. O homem já é desconfiado. Ele já tem problema com desconfiança. E aí ele agora se depara com a realidade, ou seja, não é mais uma desconfiança, agora é real, a minha mulher me trai. Então é claro que fica pior. Agora, preste atenção. Esse homem que morre de medo de ser traído, ele é traído. E não sai de casa. E não se separa imediatamente. E não vai embora. O que mostra isso? Isso mostra que ele quer esse casamento. Isso mostra que ele ama essa mulher. Isso mostra que nunca foi intenção dele acusá-la, diminuí-la ou se separar. Só que a gente não consegue enxergar isso. Na verdade, esse homem vivia gritando e pedindo ajuda. Ele está apontando para uma dor profunda que ele tem e que continua. Porque o fato dele hoje, né, estar separado, estar com outra mulher, não resolve o problema dele. Ele vai continuar com desconfiança, com falta de confiança das pessoas, no ser humano. E isso é uma dor que precisa ser tratada, tá? Vamos continuar o e-mail. Então, todos os dias tinha briga dentro de casa. Se uma não atendesse o telefone, se eu não atendesse o telefone é porque estava com outra. Ligava de 5 em 5 minutos, chamada de vídeo. E ainda tinha que mandar a localização de onde eu estava. Levamos essa situação por um bom tempo. Até que no mês de julho de 2021, ele resolveu sair de casa. Disse que estava com outra pessoa e ela já estava grávida de 4 meses. Meu chão desabou, tomei até remédio para morrer. Sou casada há 18 anos. Ele sempre me amou. Tinha muito cuidado comigo. Temos um casal de filhos. Sinto como se isso fosse para me dar o troco. Ele não me perdoou nunca. Disse que não volta mais. Hoje ele já está com a AM, o bebê já nasceu, tem 2 meses. Ele me disse que está com ela porque tem uma responsabilidade. E eu aqui, esperando em Deus. Queria muito a ajuda de vocês. Então vamos lá. Sinto que ele está fazendo isso para me castigar. Não, não tá. Não tá, querida. Ele está fazendo isso porque ele não consegue fazer outra coisa diferente. Ele não te perdoou? Provavelmente não. Por que ele não te perdoou? Porque ele não consegue. Ele não consegue porque ele já vinha avisando há anos que ele tem uma dor muito grande com a questão da desconfiança e da traição. Então, se essa é uma dor dele e ele é deparado com isso, e isso não é tratado da forma correta,
essa é uma dor que só abre ainda mais a ferida que ele já tem, que não começou com você, que você não é responsável. Você apenas abriu mais essa ferida dele de desconfiança. Essa desconfiança, ela vem de outro lugar. Precisa ser investigado, que provavelmente tem a ver com a vida dele com o pai e mãe dele. Tem a ver lá, com a família primária. Ele precisa de ajuda nessa área. Ele está com a mulher lá e diz que tem uma responsabilidade com ela. De fato, tem. De fato, ele tem um filho pequeno que precisa de cuidados. Mas ele também tem um filho com você. Só que no entender dele, você traiu, você enganou, você não é confiável e ele não consegue mais se relacionar. Como que se busca isso? Como que se busca essa restauração? Você precisa buscar uma restauração sua, pessoal. Com certeza, você tem comportamentos que, quando ele vê e olha, lembram ele da mulher que ele não confia. São comportamentos que lembram ele, que levam ele a desconfiar. Que comportamentos são esses? Podem ser vários. Pode ser a roupa que veste, pode ser a forma de falar, pode ser colocar em dúvida alguma coisa, pode ser pequenas mentiras e pequenas dúvidas que a gente fala no dia a dia, que acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, como, por exemplo, eu estava em casa tal dia de tarde, na verdade eu cheguei à noite. Eu estava assistindo uma série da Netflix e digo que estava assistindo um programa gospel. Coisas pequenas e bobas que parece que não faz mal a ninguém, mas dentro de uma área de um relacionamento de desconfiança é uma bomba atômica. Então, hoje, o que você precisa? Primeira coisa que eu preciso te dizer: nada é definitivo em Deus. Nenhuma circunstância ela é imutável para Deus. Ok? Tudo muda. Da noite para o dia, tudo muda. Só que, para haver uma restauração, um perdão, uma conversa, essa restauração pessoal, ela começa por você, em primeiro lugar. Então, você precisa buscar ajuda. Você precisa entender quais são suas dores. Você precisa entender quais são seus comportamentos equivocados. Você precisa entender qual é a postura correta a tomar diante dele a partir de hoje. E esse caminho vai te ajudar a uma reaproximação, uma conversa, receber um perdão e aí inicia um processo de restauração. Tá bom? A gente continua aqui, continua à disposição. Você pode mandar outro e-mail. Você já tem nosso contato no WhatsApp. Você pode entrar em contato no WhatsApp. A gente está aqui à disposição para conversar e continuar te ajudando naquilo que for possível. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu e-mail e depois nos responde lá o que você achou. Tá bom? Agora, vamos para o chat. O que você tem aí para nós, Alessandra? Daiane Souza. Esposo sem sinal de mudança. Devo continuar lutando? Mora com a OM há um ano. Daiane Souza. Esposo sem sinal de mudança. Mora com a M há um ano. Há um ano. Devo continuar lutando? Então, Daiane, o seu esposo não é o foco é você. E você, tem sinal de mudança em você? Você já buscou a sua restauração pessoal? Você já o deixou ir e cuidou de você? Seu esposo só pode voltar para casa com um posicionamento. Primeiro, ele deseja voltar. Segundo, ele está arrependido. Se isso não acontecer, não tem por que querer esse homem de volta. Esse homem que está lá fora com a mulher, com a M, esse homem ele não é o seu marido.
esse homem ele não tem característica, comportamento do seu marido. Não é esse homem que você quer. O seu marido é aquele que um dia viveu com você, esteve casado, te amou, te respeitou. E problemas entre vocês fizeram com que a separação acontecesse. O que a gente precisa hoje? Criar uma blindagem, uma mudança, uma transformação, para que esses problemas não aconteçam de novo. Para atrair esse homem. Mas que homem precisa voltar? Arrependido, desejando mudança e restauração. E precisa ser uma ação dele, não sua. Se não tem sinais de ação, você permanece no seu lugar, aguardando em Deus. Ou seja, devo lutar, continuar lutando? Eu preciso entender o que para você é lutar. Porque para mim, lutar pela restauração é você se tornar uma mulher cada vez melhor. Isso é lutar pela restauração. Se você entende que lutar é saber da vida dele, orar para ele voltar todos os dias, encher o altar de Deus de lágrimas, solicitando a volta do seu marido, falar para ele que o quer de volta, isso não é lutar pela restauração. Isso é afastar cada vez mais o seu cônjuge de você. Devo agora mudar de estratégia, conversar mais com ele? Eu diria, Daiane, que falar mais com ele, não de forma nenhuma. Mudar de estratégia? Talvez. Qual seria talvez a estratégia que você precisasse mudar? É olhar para você e tentar entender o porquê que ele volta e não fica. Porque já houve uma aproximação, já houve um início de restauração. Então, por que não deu certo de novo? O que a gente precisa melhorar e ajustar aqui dentro de nós, dentro dessa casa, dentro desse relacionamento? E aí é quando eu respondo a algumas pessoas: Ivan, você fala muito de posicionamento. Qual é o posicionamento correto? Queridos, não dá para simplesmente etiquetar o relacionamento correto. Cada caso é um caso. Cada situação vai pedir um posicionamento correto. O que eu tinha falado? Pensamento correto. Pensamento correto? Não, posicionamento correto, desculpa. Cada caso é um caso. Por exemplo, quando a Daiane começa a contar, eu preciso entender mais profundamente os detalhes dessa relação para dizer para ela só, às vezes são pequenos ajustes. Isso aqui está errado, isso aqui você não faz mais. Isso aqui se intensifica e faz mais ainda. E às vezes esse pequeno ajuste, querido, é a chave, é uma chave que vira e tudo muda. Por isso que a gente precisa ter conversas pessoais e específicas. Porque aí fica mais fácil ajudar, fica mais fácil falar do posicionamento correto. Não existe um posicionamento... Existe um posicionamento que é comum a todos. Qual é o posicionamento? De orar pelo seu esposo, pela restauração dele e de cuidar de você. Esse é um posicionamento. O deixar ir é um posicionamento que todas devem fazer. Ele foi embora? Deixa ir. Ele está vivendo com a OM? Deixa ir. Outro posicionamento que é comum a todos. Não quero saber o que ele está fazendo. Ficar pedindo informações, olhando o WhatsApp, olhando a foto do perfil, olhando o Instagram, stalkeando a vida do marido com a outra, não ajuda na restauração. Não se deve fazer. Isso é para todos. Só gera sofrimento. Então, esses posicionamentos é comum a todos. Mas existem aqueles posicionamentos que são individuais de cada relação, de cada situação, de cada momento, inclusive. Então, a gente precisa analisar qual momento a gente está vivendo, como é a relação de vocês, como foi até aqui. Aí, pronto. Aí a gente consegue ajudar de forma mais específica. Mas, para isso, a gente precisa de uma conversa mais privada. Ok? Tatiane. Meu marido está há 10 meses com a AM.
Já terminaram 5 vezes. E agora ela engravidou Para segurá-lo. Devo continuar lutando por ele? Então, você vai lutar pelo seu casamento, pelo seu esposo, pela sua aliança que é eterna, até o dia em que Deus permitir que você tenha vida. Isso é o que Deus quer que a gente faça. Porque o nosso casamento é para sempre. O meu cônjuge é uma só carne comigo e não existe possibilidade de eu abrir mão dela ou dele. Então, esse precisa ser o entendimento de cada um de nós. Dentro disso, o que existe são circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, circunstâncias fáceis e difíceis. Se eu permitir que as circunstâncias mudem os princípios estabelecidos em mim, está tudo perdido. É porque esses princípios não são tão fortes. Então, vamos lá. Vamos entender alguns processos. A OM engravidou para segurá-lo. Gente, estamos dando poder demais para uma pessoa, né? Não é assim que acontece. Não funciona assim. É muito poder. O que você acha desse poder, né? Ela engravida quando quer. Não é assim. Ah, ela está tentando ficar grávida desde que ficou com ele. Ok. Passou 10 meses e aconteceu agora. Aí é uma situação. Coisas diferentes. E ela entende que se ela engravidar, ele fica com ela. A gente vai mostrar aqui um monte de casos de homens que largaram a família, filhos pequenos, filhos recém-nascidos, filhos especiais, largaram tudo e foram ficar com ele. Então, é filho que vai prender homem, que prende homem? Não é. Então, do mesmo jeito que maridos saem dos seus lares, largam a mulher da sua aliança, com filhos e vão viver com o amante, o seu marido vai largar a amante, pode largar a amante, com filho ou sem filho, para viver com você. Então, ela estar grávida não é fator predominante de forma nenhuma para o seu marido não voltar para você. É apenas mais um ponto, mais um dificultador, mais uma pedra no caminho que, nesse momento, vai atrapalhar. Isso é. Mas não é determinante. Isso não muda a situação. Nenhuma circunstância vai mudar o fato de que ele é seu marido. E isso é o mais importante. É isso que você precisa ter em mente o tempo todo. Não importa se o seu marido mora com ela, vive com ela, casou com ela, transa com ela, tem filho com ela, tem empresa com ela, mudou de cidade. Não importa. Lá no céu, no mundo espiritual, é você e ele que estão assim. Você e o seu marido. O nome de vocês dois está entrelaçado com um nome em Deus. E em Deus, nenhum homem muda ou separa nada. É Deus que determina todas as coisas. E o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é especialista em fazer milagres. É especialista em abrir caminhos onde não existem. É especialista em achar soluções onde não existem soluções. O que falta a nós é ter fé, esperança e se colocar na posição para vivermos o nosso milagre. Israel era escravo no Egito e precisou nascer um homem com valores, ser ensinado na cultura egípcia o que é ter valor, o que é se posicionar, o que é guerrear, o que é conhecer o seu nome e a sua força. Estou falando de Moisés, para
para que Deus olhasse para aquele povo e falasse assim, agora tem um homem que eu posso usar. Então agora eu vou libertar esse povo. Agora o meu milagre vai acontecer, porque eu só preciso de um posicionamento. Eu só preciso que alguém assuma a posição correta. E aí eu vou lá e faço o milagre. Por isso que eu digo, homens e mulheres que estão aqui, posicione-se diante do seu casamento. Parem com essa possibilidade de vou desistir. Tirem isso da sua mente. Parem de flertar com a desistência. Parem de ouvir a voz de Satanás. Parem. O posicionamento é um só. Fulano é meu esposo. Fulano é minha esposa. Eu oro pela restauração dele. Eu oro para que ele tenha um encontro com Deus. Eu oro para que o Espírito Santo alcance ele aonde ele estiver. Eu oro para que Deus proteja ele aonde ele estiver. Ponto final. E eu estou aqui cuidando de mim, me restaurando, me posicionando, melhorando dia após dia. Para a hora que Deus enviar ele aos meus cuidados, eu estar pronta para cuidar do meu marido ou da minha esposa. Amém? Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.